Então, gente, a aula de hoje, uma continuação aí, né, nossa terceira aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Na aula de hoje, eu trouxe para vocês um apanhado geral de como estavam esses países, né, europeus e os Estados Unidos e a Rússia ali, como eles estavam em 1913. Então, quais eram as suas principais deficiências e quais eram as suas principais vantagens, sempre comparativas, né? Sempre buscando uma comparação entre os blocos ou entre países, né, de blocos opostos, né? Então, a nossa aula basicamente será sobre como estavam a Aliança e a Entente, né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, às vésperas do conflito. Começamos aqui a nossa aula com a Itália. A Itália, lembre-se que ela havia acabado de passar por um processo de unificação territorial. A Itália, enquanto país, então, havia se formado ali na segunda metade do século XIX, bem junto com a Alemanha. E a Itália, ela vai ter, para esse conflito, uma série de debilidades, muito mais do que se achava, né, contemporaneamente que ela tinha. Então, nós hoje, olhando para o passado, nós conseguimos perceber, né, as várias deficiências que a Itália possuía para as necessidades de uma guerra moderna. Já começamos aí com 38% da população analfabeta. A Itália até hoje possui uma diferença muito grande, né, entre norte e sul, né, da Itália. Então, o norte muito mais industrializado, com um desenvolvimento econômico muito mais forte, enquanto o sul, ao contrário. Isso já era visível lá no processo de unificação e já era, então, muito mais forte. Então, essa grande diferença que existia entre o mesmo território, né, entre o norte e o sul, era a primeira debilidade aí da Itália, certo? Então, esse índice muito forte de uma população analfabeta e uma agricultura extremamente atrasada. Atrasada por quê? Porque nesse momento já estava se desenvolvendo uma indústria química, já estava se desenvolvendo, então, toda uma indústria de fertilizantes, da qual a Alemanha vai ter a proeminência. A Itália ainda convivia com propriedades rurais muito pequenas, que produziam, comparativamente a outros países, muito pouco. Então, a produtividade agrícola italiana era extremamente pequena em relação a outros países, né? Então, uma baixa tecnologia, um solo pobre, tudo isso, né, eram debilidades da Itália. Juntamente com isso, a maior parte da sua energia era obtida a partir do carvão, carvão esse que era o carvão britânico, né? Então, 88% da energia, né, utilizada pela Itália vinha do carvão britânico. Então, aí já era uma dependência muito forte também, então, da Inglaterra. Lembre-se que ali no início do conflito, às vésperas do conflito, né, a Itália está do lado da Tríplice Aliança. Então, se você for olhar hoje, é profundamente estranho, né? Existiam, digamos, explicações para isso, para a Itália ter iniciado o conflito, né, ao lado da Tríplice Aliança e depois ter mudado para o lado da Tríplice Entente. A Itália, ela tinha uma rivalidade com a França muito forte, então, em determinados momentos, fez com que elas ficassem, isso fez com que elas ficassem em lados opostos. Então, a Itália, ela tinha debilidade com relação à energia, tinha uma população analfabeta, uma agricultura extremamente atrasada, né? Juntamente com isso, apesar de um avanço industrial que, na prática, todos os países europeus tiveram um grande avanço industrial entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, a tal lá da segunda Revolução Industrial, né? Então, ela teve um avanço muito forte, por exemplo, na indústria automotiva, na indústria têxtil, né, no desenvolvimento de estaleiros, na produção do ferro, do aço. O problema é que quando você compara isso com outros países, você percebe que a Itália estava muito atrás. Então, por exemplo, a produção de ferro, e aço era 1/8 da britânica e 1/7 do que a Alemanha produzia.
Então, mesmo a Itália tendo se desenvolvido industrialmente, tendo aumentado o consumo de matérias-primas necessárias a essa indústria cada vez mais tecnológica, ela ainda estava muito atrás, né, de outros países, como a Alemanha e a Inglaterra, que eram os dois países europeus mais industrializados nesse momento, né, às vésperas aí da Primeira Guerra Mundial. Isso acarreta o fato de que, em 1913, a Itália possuía só 2,4% da produção industrial mundial. Na verdade, se você for comparar com 1900, com o ano de 1900, a Itália perdeu espaço na produção industrial mundial. Ela tinha 2,5% e acaba ficando com 2,4% em 1913. Então, por mais que ela tenha desenvolvido algumas indústrias, comparativamente, ela ficou para trás. Além dos problemas que a Itália tinha com relação a um território que havia se unificado muito recentemente, então existiam diferenças regionais muito fortes, por exemplo, para construir um exército nacional era muito difícil, pois as lealdades das pessoas faziam referência a lealdades familiares, a lealdades regionais, a lealdades locais, não existia um sentimento nacional italiano. A Itália falava uma série de dialetos diferentes, e a imposição de uma língua italiana foi um processo bem lento e que, por várias vezes, acabou não sendo efetivo. Em muitas regiões da Itália, você ainda tinha pessoas falando dialetos e se recusavam a falar, por exemplo, uma língua italiana. Então, a Itália ela tinha uma série de problemas que, para as necessidades de uma guerra moderna, acabavam por ter pesos que ela carregava. Além disso, as necessidades que o governo italiano tinha de ser uma grande potência fizeram com que ele entrasse em alguns conflitos que, além de provocarem danos, provocaram grande gasto de dinheiro antes da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, foi o único exército europeu derrotado por uma sociedade africana, isso em 1896, lá na Abissínia. A guerra na Líbia, em 1811, 1912, gera enormes gastos financeiros para a Itália. Então, se a Itália ela tinha o status de uma grande potência devido ao seu tamanho, devido à sua população, mas comparativamente a outros países, ela tinha claras debilidades para uma guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, por exemplo, a Itália ela tinha um litoral extremamente vasto, mas uma marinha que diminuiu de tamanho, em vez de aumentar de tamanho. Então, enquanto outros países como a Alemanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, até a França aumentaram a sua marinha, a Itália, pelo contrário, diminuiu o seu tamanho, o tamanho relativo, em relação a outros países. Passamos para o Japão. Aí vocês perguntam, mas por que o Japão? O Japão, junto com os Estados Unidos, é o país que vai sair fortalecido dessa Primeira Guerra Mundial. Toda a expansão territorial japonesa, que vai culminar lá em 1943, em Pearl Harbor, vem desse momento, vem dessa expansão, 1941, que vem dessa expansão que o Japão já passa a ter no final do século XIX. Então, e por que ocorre essa expansão japonesa? Lembre-se que o imperialismo europeu, ele loteia territórios na África e na Ásia. Então, a Ásia ali, aquela região do Pacífico, é toda loteada por países europeus também, o sudeste do Pacífico ali, e ali você tem o Japão. O Japão, então, a partir da restauração Meiji, em 1868, ele passa a entender que, para evitar a colonização do seu território, por exemplo, a entrada de estrangeiros no seu território, com vistas a ser colonizado, ele precisa se modernizar. E é isso que essa restauração Meiji faz, então. Então, é uma grande modernização, ocorre uma expansão na educação, o vestuário se modifica, o Japão passa a buscar técnicos para melhorar a sua marinha em outros países. Então,
né? É como se o Japão estivesse aprendendo com outros países como modernizar, por exemplo, o seu exército, a sua marinha. Então, oficiais são enviados a academias militares ocidentais para aprender o que os outros exércitos, o que as outras forças armadas estavam fazendo, né? Contudo, o Japão ele tinha alguns problemas. Um terreno extremamente montanhoso, né? Então, só 20% das terras do Japão eram, digamos, utilizáveis, né? E, com relação a isso, 3/5 da população japonesa dedicava-se à agricultura. Também não era uma agricultura de grande escala, como a de outros países, como da Inglaterra, como da Alemanha, como dos Estados Unidos. Era uma agricultura de pequena escala que ainda mantinha muitos traços medievais, né, e tornava o Japão, então, um país ainda que tinha que se desenvolver bastante. Além disso, possuía uma pequena produção de ferro e aço, né, e dependia enormemente de empréstimos vindos do exterior. Esses empréstimos vinham, sobretudo, da Inglaterra, né, e dos Estados Unidos. Não é à toa que o Japão firma um acordo com a Inglaterra em 1902, né, aí já também não englobava apenas somas financeiras, mas também uma certa liberdade para ele realizar sua expansão ali no Pacífico, né. O que o Japão tinha de importante, digamos assim, era uma consciência muito forte da sua singularidade, né? Era um país que falava uma língua que não tinha paralelo em nenhum lugar ali, né? Além disso, o exército japonês tinha uma moral muito forte, né? Então, a questão era um nacionalismo nascente muito forte japonês, a questão da adoração ao imperador, o valor que se dava às tradições, tudo isso compunha um forte sentimento nacional que se traduzia, né, na lógica de que o exército japonês lutava efetivamente até o último homem. Enquanto em outros países você tinha soldados falando, vamos lutar até o último homem. Os japoneses, sim, e efetivamente eles lutavam até o último homem. Isso aconteceu, por exemplo, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, aqui o Japão, só para vocês terem a ideia, né, que o Japão ele vai se construir enquanto uma nação de primeira grandeza, né, entre esse final do século XIX e o início do século XX ali. A expansão territorial japonesa que vai ocorrer no Pacífico, que vai culminar na guerra com a China, por exemplo, na invasão da China, e na guerra contra a Rússia, em 1905, decorre justamente desse movimento que o Japão passa a fazer, porque ele entendia que, se ele queria se tornar uma grande nação, ele precisava conquistar territórios. A lógica do final do século XIX e do início do século XX, no imperialismo, era essa. Se você quer ser grande, você precisa conquistar territórios, para ter acesso a matérias-primas, para ter acesso a mercados, e assim por diante. Passamos aí para a Alemanha agora. A Alemanha ela vai ter um crescimento vertiginoso, né, a partir da sua unificação, e é vertiginoso mesmo. Ela tem vamos pensar que a Alemanha ela surge ali no centro da Europa, cercada de inimigos, né? Então ela já surge cercada, né? Tem a França de um lado, tem a Rússia de outro, tem a Inglaterra à espreita. Então ela se desenvolve nesse final do século XIX pensando nisso, né? Então a gente já vai entender como se deu isso. A população alemã, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, ela só perdia para a Rússia, tá? Então ela tem aí um crescimento populacional muito forte nesse momento. Em 1890 ela tinha 49 milhões de habitantes, em 1913 ela já tinha 66 milhões. Né? Estava atrás só da Rússia, porque com os russos não dá para você competir, né? 175 milhões de russos lá, a coisa era de outro nível. A Alemanha, ela já, a partir do momento em que se unifica, ela desenvolve um alto índice educacional. Então,
para vocês terem a ideia, isso se reflete em todas as áreas da sociedade alemã, inclusive no exército, né? Então, o surgimento de escolas técnicas, escolas politécnicas, tudo isso vai se refletir no desenvolvimento de um analfabetismo muito pequeno. O exército alemão tinha um analfabeto para cada 1.000 soldados. Enquanto em outros países, como por exemplo a Itália tinha 330 analfabetos para cada 1.000 soldados. A França tinha 68 para cada 1.000. Então, a Alemanha ela tinha um índice de analfabetismo muito pequeno, muito reduzido. Então, como eu falei, isso se traduzia no surgimento de escolas técnicas, politécnicas, universidades, um desenvolvimento tecnológico muito forte, o desenvolvimento de vários setores da indústria alemã. Né? A Alemanha, ela, entre 1890 e 1914, ela triplica a produção de carvão, né? Vai então aqui de 89 toneladas para 277, um pouco atrás só da Inglaterra, que tinha uma produção de 292 milhões de toneladas, então é um salto gigantesco que a Alemanha dá nesse momento. Né? Vamos pensar aí que o carvão ainda é uma fonte de energia bastante importante para essas sociedades. A eletricidade ela estava se expandindo, mas a produção do carvão como principal fonte de energia ainda era muito forte. Tá? Além disso, por exemplo, você tem outras áreas, a produção de aço. Em 1914, a produção de aço da Alemanha foi maior do que a Inglaterra, a Rússia e a França juntas. Né? Chegou a 17 milhões de toneladas. Então, a Alemanha era de uma pujança sem tamanho, ela se desenvolve dando saltos, assim como ocorreu com os Estados Unidos, né, que a gente viu na aula passada. Então, a Alemanha e os Estados Unidos aí deram saltos muito fortes no seu desenvolvimento. Tá? A Alemanha ela se torna uma grande exportadora, se aproximando aí então da Inglaterra, produção já em 1913 ali, né? A produção mundial de manufaturas ela supera a inglesa, chegando a quase 15%, né, da produção mundial de manufaturas. Então você percebe que o principal antes do conflito, né, digamos assim, o principal antagonista da Alemanha, a França, ela tinha só 6% da produção mundial de manufaturas. Isso se traduzia em poderio bélico. Né? O surgimento de uma série de indústrias, como a eletricidade, a indústria óptica, a indústria de produtos químicos, foi muito grande na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, 90% de todos os corantes industriais utilizados no mundo em 1913 vinham da Alemanha. Então, é só por isso que a Alemanha conseguiu sustentar uma guerra tão grande como foi a Primeira Guerra Mundial, tanto em número de pessoas, né, de soldados, quanto em produção industrial, quanto em tempo também. Só por isso, né, porque a Alemanha ela conseguiu se desenvolver muito fortemente, né, tanto em termos industriais, e isso se traduziu em sentido bélico. Né? Agora, a Alemanha ela tinha algumas debilidades, né? Como, por exemplo, o que eu falei, a Alemanha ela surge aqui no centro da Europa, então já cercada de inimigos potenciais, alguns históricos, como a França, devido à vitória da Prússia na Guerra Franco-Prussiana em 1871, né? E outros que ela se esforçava de todo jeito para não ter, como era, por exemplo, a Rússia e a Inglaterra. Né? A mudança da diplomacia do Bismarck, né? O Bismarck, que foi chanceler alemão a partir da unificação, ele se esforçou em construir todo um sistema de estabilidade na Europa, procurando deixar claro que a Alemanha ela não queria os territórios de ninguém, que a Alemanha ela não tinha pretensões territoriais. Isso muda após a saída do Bismarck ali no final do século XIX. E na última década do século XIX e início do século XX, a Alemanha ela muda de postura. Ela já passa, com o Kaiser, o Guilherme II, a entender que
para ela se desenvolver, ela precisava de territórios, ela precisava conquistar, ela precisava crescer cada vez mais, e isso vai gerar uma tensão nesse mapa político europeu e nesse, né, tabuleiro aí de xadrez internacional, né? Então, a Alemanha ela acaba por formar vários inimigos em potenciais com essa mudança de postura, né? Então, França, Rússia, Inglaterra, cada vez mais ao longo desses anos aí que precedem a Primeira Guerra Mundial, se transformam em inimigos, né, cada vez mais potenciais de um Estado alemão que não tinha um Estado maior. O que quer dizer isso? Não existia uma ação conjunta da Marinha, do Exército, para uma guerra como deveria ser a Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Marinha entendia que o seu inimigo principal seria a Inglaterra, o Exército entendia que o seu inimigo principal era a França, e não existia uma unidade, não existia, então, uma organização conjunta, tá, de um Estado maior. A Inglaterra, a Alemanha, ela tinha, então, uma série de vantagens aí comparativas, né? Então, ela conseguiu mais do que duplicar, né, o orçamento do Exército entre 1890 e 1914, salta ali de 204 milhões de dólares para mais de 440 milhões de dólares. Né? Ela conseguiu utilizar uma parcela da sua renda nacional ainda menor do que outros países. Então, além de todo o crescimento industrial, além dela, né, aumentar o orçamento do Exército, ela ainda dedicava uma parte pequena, né? Então, ela podia crescer ainda mais, né, no caso de uma guerra, como cada vez mais se avizinhava, na Europa, se aproximava, e todos os países já tinham, né, uma guerra como algo não mais no horizonte, mas como algo que efetivamente aconteceria, né? O Império Austro-Húngaro, lembrando aí, também do lado da aliança, né, da Tríplice Aliança, o Império Austro-Húngaro ele tem uma série de nacionalidades que faziam parte dele. Essa já era uma primeira debilidade, né, a diversidade étnica, que tornava muito difícil a organização, a administração política. Só para vocês terem a ideia, quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, ele tem que fazer isso em 15 línguas diferentes. Tamanha era a diversidade étnica que existia dentro dele, né? Esse Império Austro-Húngaro, então, assim como outros países europeus, ele passa por um crescimento industrial, né, nesse momento aí. Então, ocorre o aumento da produção de carvão, o aumento da indústria têxtil, o aumento da produção de petróleo. Só que, comparativamente, isso, né, em relação a outros países, ainda vai ser pequeno, né? Então, por mais que, por exemplo, tivesse uma produção industrial, né, mundial quase chegando a 5% aí, né, da produção mundial industrial, para as necessidades de uma guerra moderna ainda era pequeno, principalmente porque ele tinha que conviver, o Império Austro-Húngaro, com essa diversidade étnica muito forte, né? A marinha do Império Austro-Húngaro ainda era pequena, né, era menor até que a italiana, o exército tinha armas antiquadas. Então, o Império Austro-Húngaro era um império que já se esfacelava antes de iniciar o conflito, né, antes de iniciar a guerra. Então, aquele sentimento patriótico que outros exércitos tiveram, como o alemão, como o inglês, como o francês, o Império Austro-Húngaro não teve. Reparem que eu não falei do exército italiano. O exército italiano também teve que conviver com essa dificuldade de um sentimento nacional, né? Então, havia, assim como na Itália, enormes diferenças regionais, né? Então, por exemplo, as diferenças na renda e na produção per capita entre as várias áreas do Império Austro-Húngaro, né, eram gigantescas. Então, por exemplo, você tinha ali na Áustria, né, uma renda per capita que era quase o triplo do que era na região ali da Galícia, né, onde depois surge a Polônia, né? Então, eram diferenças muito grandes, um território extremamente vasto, uma dificuldade de existir um sentimento nacional, um exército com armas antiquadas, com
várias nacionalidades, uma marinha muito pequena, ou seja, é difícil você encontrar algo positivo no Império Austro-Húngaro, né? E apenas 30% dos efetivos disponíveis eram recrutados para as Forças Armadas. Isso não era, né, devido à diversidade étnica ou à recusa de participarem do exército, era devido à falta de recursos mesmo, né? Então, não tinha dinheiro para fazer forças armadas mais numerosas, tá? Então, se você for comparar aqui, então, se você for pegar o lado da aliança, e a gente vai ver depois em alguns outros dados, praticamente só a Alemanha tinha capacidade de suportar uma guerra como a Primeira Guerra Mundial. Os outros países estavam extremamente debilitados comparativamente com, por exemplo, os países da Tríplice Entente. Desses países da Tríplice Entente, sem sombra de dúvidas, a França era o menos, digamos, menos provável para conseguir suportar uma guerra como foi a Primeira Guerra Mundial, né? O grande inimigo francês era a Alemanha, e aí já começavam os problemas franceses, porque ela tinha apenas 40% do potencial industrial alemão, né? Isso era muita coisa, porque se o principal inimigo francês era a Alemanha, isso era um sério problema, né? O PIB francês era em torno de metade do que era o PIB alemão, né? Então, a França, ela tinha, por exemplo, na média, então, se traduzindo na metade do equipamento militar alemão. Só para vocês terem uma ideia do que isso representava, né? Enquanto a Alemanha ela tinha 4.500 metralhadoras, a França tinha 2.500. Enquanto a Alemanha tinha 6.000 canhões, a França tinha 3.800. Né? Sem contar na artilharia pesada. Então, a França, né, ela tinha uma debilidade militar que era fruto justamente da sua debilidade industrial. Então, por exemplo, a produção de aço era 1/6 da produção alemã, a produção de carvão era 1/7 da produção alemã, além de ser dependente das importações da indústria química alemã. Então, a França tinha sérios problemas aí para enfrentar o seu maior inimigo, que era a Alemanha, e por isso ela vai buscar construir alianças, né? Então, ela teve um crescimento industrial também, né, ali entre o final do 19 e o início do 20, mas ainda assim tinha uma parcela da produção mundial muito pequena, tá? 6%, a França, que era uma das principais potências industriais do mundo, né? Comparativamente, a proporção de produtos exportados para países europeus, para outros países europeus, tinha se reduzido, né, para metade do que era a Alemanha em 1911. Então, a França, por isso ela busca um sistema de alianças. Ela busca construir alianças com a Rússia, principalmente fazendo empréstimos, né, para a Rússia, construir, por exemplo, ferrovias, para movimentar os seus exércitos mais rapidamente numa eventual guerra contra a Alemanha, né? E ela busca também resolver os seus problemas com a Inglaterra e com a Itália, e ela consegue. Então, a França, para fugir desses problemas que ela tinha aqui, ela busca construir alianças, constrói com a Rússia, constrói com a Itália, né? A Itália também dependente aí dos aportes financeiros que a França fazia, vai para o lado da Tríplice Entente. Então, além das promessas de territórios que a Itália vai ter, ela vai para o lado da Tríplice Entente devido aos empréstimos que a França também fez para a Itália nesse período anterior aí, né? E ela consegue que o seu grande inimigo histórico, né, que era a Inglaterra, se comprometa do lado da Tríplice Entente, em 1904. Tá? A Inglaterra ela não chega a, digamos assim, a entrar de corpo e alma nessa Tríplice Entente, mas ela passa para o lado, então, francês, resolvendo as suas rusgas, principalmente porque a Alemanha ela se traduziu
e um potencial inimigo inglês. Tá? Aqui do lado também da Entente, a Inglaterra. Né? A Inglaterra, ao mesmo tempo em que algumas coisas são a sua força, elas também podem se traduzir nas suas debilidades. Uma coisa importante que ela tinha, uma vantagem, a sua posição geográfica insular, né? O fato dela ser uma ilha, então para invadi-la na Primeira Guerra Mundial aqui, tinha que ter marinha, e a marinha inglesa era a maior marinha do mundo, ainda, né? Por mais que a marinha alemã houvesse crescido, por mais que a marinha americana tivesse crescido, a marinha inglesa ainda era maior do que essas outras duas somadas. Tá? Tinha várias possessões coloniais, né? A Inglaterra, então, era aí, diziam, o império que nunca dorme, porque existiam territórios ingleses espalhados pelo mundo inteiro, com tropas, navios, matérias-primas, né? Tudo que era necessário para uma guerra moderna. Né? Possuía a maior marinha mercante e militar do mundo também, como eu falei para vocês. Né? Então, isso eram vantagens, mas ao mesmo tempo podiam ser debilidades, porque era muito difícil você administrar um território tão vasto, com povos tão diferentes, com culturas tão diferentes. Né? É por isso que a Inglaterra, por exemplo, vai fazer uma aliança com o Japão, lá no Pacífico, para resolver aquele lado do mundo, para ela entender assim, ó, aqui a gente não vai ter problema, pelo menos, né? Vamos se concentrar aqui na Europa, que é onde o bicho está pegando. Né? Claro que a Inglaterra continuava a ser uma potência industrial, mas devido ao crescimento de outros países, principalmente Alemanha e Estados Unidos, ela vai diminuir a sua parcela, né, na produção mundial de manufaturados do mundo. Então, se em 1880 ela tinha 23% da produção mundial de manufaturados, em 1913 isso vai para quase 14%. É uma redução bem grande, fruto justamente desse crescimento industrial que se alastrava pelo mundo, principalmente Alemanha e Estados Unidos. Tá? Consequentemente, ela tem uma diminuição da sua parcela no comércio mundial, indo de 23% para 14%, né, em 1913. Então, é uma diferença bastante substancial também. Apesar do capital financeiro inglês estar espalhado aí pelo mundo inteiro, né, ela ainda vai ter dinheiro, então, espalhado aí por várias partes do globo, né, investimentos em várias partes do globo, como, por exemplo, no Brasil, em outros países, né, mas ela já perde parcela do comércio mundial, perde parcela da produção mundial industrial. Tá? Juntamente com isso, aí uma vantagem, né, ela ainda tinha uma pequena parcela da renda que era investida na produção de armamento, porque a Inglaterra, às vésperas do conflito e até no início do conflito, ela espera para ver qual é. Ela prefere formar apenas uma força expedicionária ali que vai lutar na França, só a partir de 1916 que a Inglaterra vai efetivamente se voltar, né, para uma economia militar, para uma economia industrial militarizada e vai assumir aí a preponderância no exército da Entente, nas Forças Armadas da Entente. Até 1916, a França, ela tenta segurar as barras ali junto com a Rússia, desse conflito. Como eu falei para vocês, outra desvantagem é a dificuldade de administrar esse território colonial tão extenso e culturalmente diverso. Né? Claro que a Inglaterra era uma grande potência industrial, claro que ela tinha uma marinha, tanto mercante quanto militar, extremamente poderosa, que não tinha paralelo em nenhum outro país, por mais que a Alemanha estivesse produzindo navios, num ritmo bastante acelerado, ainda não podia ser comparável com a marinha inglesa. Né? Por essas e outras que a indústria militar alemã investe na construção de submarinos, tá? Para buscar afetar a marinha mercante e militar inglesa.
certo? Mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois. A Rússia, chegamos na Rússia, né? Mais um país aí, faltam apenas dois, fiquem calmos, a Rússia e os Estados Unidos, né? A Rússia que fica na guerra até 1917, e sai em 1917 do conflito devido ali à Revolução Bolchevique, tá? Então, quando os bolcheviques chegam ao poder, eles tiram a Rússia da guerra, porque a guerra para a Rússia significou um colapso sem paralelos, né, na Europa. Nada foi nem sombra do que foi a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial para os russos. Tá? A Rússia, né, ela era ainda um estado semifeudal, apesar de estar no ritmo de industrialização que era feito sobretudo a partir de capital estrangeiro, né, ela estava se industrializando nesse final do século XIX, início do século XX, ela ainda era uma nação essencialmente agrícola. Né? E essa industrialização ela era obtida por meio de capital estrangeiro. Né? Para vocês terem ideia de como ela ainda era uma nação agrícola, 63% das exportações consistiam em produtos agrícolas. Né? Então, a Rússia ainda não era União Soviética. Tá? A Rússia ela era o grande celeiro aí da Europa e 11% era de madeira. Ela era um grande fazendão, mais ou menos o que é o Brasil hoje, né? Infelizmente. Então, a Rússia, para as necessidades de uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, essencialmente industrial e tecnológica, tinha grandes dificuldades. Claro que ela tinha um exército extremamente grande numericamente, né? Mas era um exército extremamente mal treinado, mal preparado, mal equipado e tudo que você possa pensar aí. Né? Apesar de toda essa produção agrícola, apesar de 63 exportações virem da produção agrícola, ela tinha uma produtividade muito baixa. Né? A produtividade agrícola russa, né, para vocês terem ideia, era um sexto da alemã e um sétimo da inglesa, né? Aqui falando da produção agrícola. Tá? A produtividade, então, muito baixa, uso de técnicas ainda extremamente atrasadas, enquanto a Alemanha estava com o desenvolvimento de uma indústria de fertilizantes que estava, né, aumentando a produtividade agrícola de maneira muito forte, a Rússia ainda convivia com técnicas, com, né, pequenas propriedades que, para as necessidades de uma economia em grande escala, como essa economia que se desenvolve no século XIX, né, apresentava grandes problemas. Né? Então, consequentemente, o nível de industrialização per capita da Rússia, em comparação com outros países, era extremamente pequena. Era menos de um quarto do alemão e, né, um sexto do que era a Inglaterra. A renda per capita e o nível de industrialização per capita. Uma população de 70% de analfabetos, né, mais do que qualquer outro país aí que tenha entrado na guerra. Né, a Itália, que era um país com muitos analfabetos, tinha 30%. Né, 80% da população residente no campo. Né, apesar dos aumentos na produção, por exemplo, de carvão, ainda era muito pouco. Né, então, por mais que a produção de carvão aí tenha aumentado de 6 milhões de toneladas para 36, o que era um impulso bem grande, ainda ficava muito atrás de outros países europeus como a Alemanha e como a Inglaterra. Né? Também, da mesma forma, a produção de aço dobrando, mas, né, para as necessidades de um território tão vasto como era a Rússia, para as necessidades de um exército tão vasto, de um território tão grande, isso era muito pouco ainda. Tá? Então, a Rússia, ela tinha sérias debilidades. Né? Agora, uma coisa é você ter um exército, né, extremamente mal equipado. A outra questão é você conseguir dominar esse exército. Né? A quantidade de russos era gigantesca, né? A população russa era maior aí, né? Mais do que o dobro do que era, né, o segundo país mais populoso, que era a Alemanha. Então, por mais que ela tivesse essas debilidades,
conquistar a Rússia é outros 500, né? Então, a Alemanha já fracassou na Primeira Guerra Mundial e fracassou na Segunda Guerra Mundial também. E aí chegamos nos Estados Unidos, que entra efetivamente na guerra em 1917. Os Estados Unidos já colaborava aí com exportações de produtos agrícolas, com exportação de produtos industrializados, com exportação de armas para os países da Entente, né? Mas efetivamente na guerra ele só entra em 1917. Né? Quando que os Estados Unidos passa a dar o salto econômico que ocorre? Né? No final do século XIX, após a Guerra Civil. A Guerra Civil Americana termina em 1865. A partir daí, a gente começa a ver um crescimento, né, econômico bastante acelerado. Né? Então, o aumento das exportações de produtos agrícolas industrializados ocorre sem precedentes nos Estados Unidos. É uma coisa, assim, absurda. Né? Então, por exemplo, em 1914, os Estados Unidos produziam 455 milhões de toneladas de carvão, muito mais do que os 292 milhões que a Inglaterra produzia, né? E os 277 da Alemanha. Os Estados Unidos, em 1914, era o maior produtor de petróleo do mundo. A produção de ferro era maior do que a Alemanha, Grã-Bretanha, Inglaterra e França juntas. Né? Então, os Estados Unidos aí é uma potência industrial e uma potência agrícola. Né? Entre 1898 e 1913, a produção, por exemplo, de milho nos Estados Unidos aumenta 250%, a de trigo aumenta 220%, carvão 800%, açúcar 400% e por aí vai. Você pode escolher a cifra que você quiser, os Estados Unidos vai ter dado saltos gigantescos. Né? É uma coisa extremamente impressionante o que aconteceu com os Estados Unidos no final do século XIX. Né? Então, os Estados Unidos já se tornaria a principal potência econômica do mundo sem a Primeira Guerra Mundial. O que a Primeira Guerra Mundial vai fazer é adiantar, né, essa ascensão econômica dos Estados Unidos ao posto de principal potência econômica e industrial do mundo. Isso já aconteceria pelo ritmo, né, do que estava acontecendo com os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo em que houve um aumento das exportações de produtos agrícolas e industrializados, ocorre também, né, o aumento das tarifas protecionistas, principalmente nesses produtos agrícolas aqui. A grande questão é que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos exportava muito, ele consumia muito, né, porque a população americana também tem um crescimento bem forte nesse período. Né? Então, o mercado interno é muito forte. Apesar de todo esse poderio econômico, proporcionalmente ela gastava muito menos com a defesa do que as principais potências europeias. Né? Isso é um diferencial muito grande, porque quando os Estados Unidos resolveu virar a chave e passar a desenvolver uma economia voltada para a guerra, aí o crescimento foi, né, gigantesco. Aí não... E ele entra no momento em que a Alemanha já estava extremamente exaurida, né, suportando um conflito já de 3 anos, e extremamente exaurida, e os Estados Unidos entra com todo esse poder, né, econômico, voltando a sua economia para a guerra. Tá? Apesar de ter esse enorme potencial econômico, industrial, um possível potencial militar, os Estados Unidos adotam uma política isolacionista no contexto mundial. Né? Ele prefere não entrar nos problemas europeus. Basicamente, os Estados Unidos dizem assim, ó, vocês inventam os problemas de vocês aí, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero continuar produzindo, exportando, vendendo aqui, desenvolvendo o mercado interno, e não inventem problemas comigo. Só não mexam aqui na América, né? Que a América era o quintal dos Estados Unidos. Né? Então, apesar dali no final do século XIX, os Estados Unidos até adotar uma postura mais efetiva com relação à política internacional, né? Em 1898 faz a guerra contra a Espanha, consegue lá as Filipinas, no Pacífico, né? O início do século XX é marcado por essa postura mais neutra dos Estados Unidos, sem querer interferir
né, nesses problemas europeus, sem querer tomar um lado nesses problemas. Tá? Agora vamos para essa comparação industrial e tecnológica entre os dois blocos. Né? Então vejam que a produção, em relação à produção mundial de manufaturados, tá? Aqui, se você juntar esses três países, né, Reino Unido, né, do qual fazia parte da Inglaterra, Estados Unidos e França, você vai ter mais que o dobro do que tinha a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Mesma coisa, né, aqui no consumo de energia, então, é o triplo, mais que o triplo. Produção de aço, da mesma forma. Né, e aqui então, se traduz num potencial industrial, né, muito maior da Tríplice Entente. Veja que aqui está excluindo até a Rússia, tá? Em comparação com a Tríplice Aliança. Né? Então, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né, tinham um potencial industrial e tecnológico infinitamente inferior ao que tinha a Tríplice Entente. Tá? Então, vejam aí que é uma diferença extremamente grande. Novamente, a Alemanha só vai suportar esse conflito porque, né, ela tinha um poderio militar muito forte, né, ela tinha vantagens, como, por exemplo, conseguir se locomover né, do leste para oeste sem interferências, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Né? Aqui com relação às despesas totais de guerra. Tá? Então veja que o Império Britânico, e aqui em bilhões de dólares, né, 23 bilhões de dólares, muito próximo dos Estados Unidos, com 17 bilhões de dólares. Né? Vejam a diferença para os outros países europeus da Tríplice Entente, né? Bem menor, né, os gastos aqui desses países com a guerra. Né? Comparem com a Alemanha, então a Alemanha gasta mais do que os Estados Unidos, próximo do que o Império Britânico, mas a Alemanha está sozinha. Né? Veja que os outros países faziam parte da Tríplice Aliança, quanto eles gastam. Né? Então, isso aqui, se você for traduzir, né, em despesas totais, aí, os aliados tiveram mais de 2 vezes o que a Alemanha teve, tá? Do que a Tríplice Aliança teve. Então, a Entente aqui teve mais de 2 vezes do que, né, a Aliança. Em número de forças mobilizadas, vejam que a Rússia mobiliza mais do que qualquer outro. Né? Muito se fala, para os Estados Unidos, né? Então a gente vê filme, americanos adoram construir uma imagem deles próprios como se a vitória em todas as guerras tivesse dependido deles, né? Mas vejo que em termos de soldados, eles contribuem com muito pouco em relação a outros países, né, que fizeram parte da Entente aqui. A grande questão é que eles chegam com esses soldados já no momento final do conflito, quando esses 13 milhões de soldados totais que a Alemanha usou na guerra já estavam, né, ou mortos, ou, né, já extremamente debilitados por uma guerra bem longa. Né? Novamente aqui, então, no total de forças mobilizadas, você percebe que a Tríplice Entente tem quase o dobro do que as potências da Tríplice Aliança tiveram, certo, gente? Então aqui, né, o saldo desse conflito, que a gente vai falar mais na próxima aula, efetivamente mesmo, sobre a guerra, né? 70 milhões de soldados aí, 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. Então aí, um conflito que não teve similar com qualquer outro que tenha ocorrido até então. Como eu falei para vocês, tanto é que as pessoas chamam esse conflito de a Grande Guerra, devido à dimensão do que foi, devido à mobilização de forças coloniais, também por isso chamada de Primeira Guerra Mundial, porque mobilizou forças em vários continentes. Né? Então as forças coloniais, então lutaram canadenses, neozelandeses, australianos, né? E uma série de territórios aí. Lembrar também que nesse período tem a pandemia da gripe espanhola, né, que gera milhões de mortos também. E é um conflito que marcou toda uma geração. Tá? E que as raízes dele, né, as consequências dele, são as raízes para a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, eu finalizo por aqui, né, eu termino a apresentação. Deixa eu parar de gravar aqui.